Oi, que bom que você está aqui nesse canal. Hoje nós vamos ter a 7ª aula de intercessão e nós estamos abordando nessas aulas, nomes e títulos de Jesus, que, como eu falei anteriormente, acabam sendo como doutrina para nós que seguimos a Jesus, porque esses nomes, esses títulos em seus significados e descrição, eles demonstram quem Jesus é e todo o seu poder, toda a abrangência do seu domínio e da sua glória. Hoje nós vamos falar sobre o servo do Senhor. Eu sou Tuca, ou Mariglauce, e que bom que você está aqui. Você pode acompanhar as aulas anteriores, e em todas as aulas, sempre no glossário vai ter os termos em grego, que são citados aqui, e também as passagens bíblicas para você conferir na sua casa. Vamos lá? Abre sua Bíblia aí, mantenha uma anotação, e vamos ler Filipenses 2, de 1 a 18. Lembrando que nós vamos falar sobre o servo, e quando nós falamos sobre servo, nós falamos sobre humildade, sobre submissão, sobre obediência. A extensão dessa característica, desse nome, desse título de Jesus. Filipenses 2, de 1 a 18, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, mas nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Veja bem, eu li aqui uma grande parte do capítulo 1 de Filipenses, e onde Paulo, ele faz saudações e ensinamentos, mas ele cita, capítulo 2, desculpa, ele cita a humildade de Jesus, que Jesus ele não levou em consideração ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, todos aqueles títulos que eu já citei nas aulas anteriores e aqueles que nem citei ainda, e que a Bíblia fala, de Gênesis a Apocalipse, sobre
esse poder, essa supremacia e soberania de Jesus. Entretanto, Jesus esvazia-se, ele humilha-se, esvaziando-se de toda a sua soberania e grandeza. E torna-se servo, filho obediente do Pai, e vem a esse mundo. Então, nesse tempo aqui hoje, vamos pensar nisso. E vamos buscar sempre a humildade, a submissão ao Senhor. A Bíblia diz que a humildade é uma característica que nos aproxima do Senhor. E que o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Que nós tenhamos todos os dias a graça do Senhor à nossa disposição e nunca a sua resistência. Colossenses 1, 13, de 13 a 24 e versículos 26 e 27. Eu também já citei essa passagem em outras 2 aulas, mas eu quero ler porque ela se compara aqui àquilo que a grandeza de Jesus. Nós acabamos de ver o esvaziamento dele, a humilhação dele, a posição de humildade que ele tomou. Colossenses fala sobre o seu grande poder. A partir do versículo 13, diz assim: ele nos libertou, resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão, o perdão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu. Versículos 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Veja bem, Colossenses 1 cita todo o poder, a supremacia, a grandeza desse Jesus. Descreve aquilo que ele é e que nós não temos como palavras humanas para descrever. Não temos as palavras para descrever a soberania do nosso Senhor. E esse Senhor, ele se humilhou e tomou a forma de servo e veio até nós. Então Jesus é um exemplo para nós aprendermos. Se nós observarmos a sociedade, ela é dominada pelo orgulho, pela vanglória, pela inveja, o ciúme, o egoísmo, o desejo de aparecer. Vivemos um tempo em que as pessoas se importam mais com a quantidade de likes que recebem na sua rede social do que com a pessoa. Escrevem e fazem posts e querem que esses posts sejam curtidos e compartilhados para que o seu nome seja conhecido. Mesmo que esses posts ofendam alguém e levem pessoas à tristeza, à depressão e até à morte através do suicídio. Mas as pessoas não estão se importando com isso muitas vezes. Elas querem brilhar. Isso é o orgulho. E o primeiro orgulhoso foi Satanás. O primeiro orgulhoso foi aquele que quis ser igual a Deus. E nesse tempo nós vamos pensar em Jesus, o servo,
aquele que se humilhou. Isaías 53:3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de nós, de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Servo vem do hebraico, ebed, é um termo geral, e significa uma pessoa posta à disposição da outra. Veja bem, Jesus veio e se colocou à disposição de nós, pecadores. Inclui também aquele que serve de forma voluntária ou é obrigado a fazê-lo. Essa expressão abrange de escravo a prisioneiro de guerra, os comprados, os ministros do rei e aqueles que servem a Deus. O termo ministro vem do hebraico e do grego, essas duas expressões, e se referem a um assistente ou auxiliar, e não de serviço doméstico. Entre os hebreus, os escravos eram tratados de maneira completamente diferente dos outros povos. Eles tinham os seus direitos garantidos pela lei mosaica. Eu citei na aula anterior que a lei que o Senhor deixou protegia as pessoas. Por isso nós que servimos a Deus, nós que amamos a Jesus, nós não militamos por direitos humanos, mas sim por responsabilidades. O Senhor nos ensina responsabilidades com o próximo, com o órfão, com a viúva, com o pobre, com o estrangeiro. Nós exercemos essa responsabilidade por amor ao Senhor. A lei mosaica protegia as pessoas, inclusive os escravos. Dava asilo a escravos estrangeiros. E esses escravos estrangeiros não podiam ser devolvidos aos seus donos, porque lá seriam espancados e muitas vezes mortos. Entre o povo de Israel, um escravo poderia tornar-se membro da família e poderia até casar-se com alguém da família. No ano do jubileu, todos os escravos hebreus ficavam livres. Veja bem, mesmo aqueles que se sujeitavam voluntariamente ao cativeiro, eles continuavam ali se eles quisessem. O escravo José foi elevado à posição de honra na casa do seu senhor e passou a ser encarregado de todas as coisas. Isso nós vemos lá em Gênesis 39. Um outro termo para escravo era ministro, e também um título dado a um funcionário público de serviço de Estado ou ao serviço do Senhor. Por isso que hoje em algumas igrejas nós ainda temos o costume de dizer ministro ou ministra. Esse termo vem do hebraico e também tem origem grega. Eles tinham as funções também os sacerdotes tinham essa função e os levitas no santuário. E como Jesus Cristo, eles exerciam as suas funções no tabernáculo. Hebreus 8, 1 e 2 diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, tiveram os primeiros sacerdotes e depois veio o sumo sacerdote, o ministro Jesus, conforme Hebreus aqui. Paulo, ministrando o evangelho aos gentios, em Romanos 15, 16, também tem esse termo. E o ministro poderia ser um magistrado civil, um adido, que é um incorporado da corte. Nós vemos isso em 1 Reis 10, 5. E ele poderia ter uma alta categoria social e também são chamados ministros os funcionários celestes. Salmo 103, 21 diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazei a sua vontade. O ministro também podia também ter o nome de encarregado e exercer funções no lugar de outra pessoa. Um servo que executava ordens do seu senhor contra terceiros. Em grego, diáconos, que é um ofício que nós conhecemos. Exemplo, magistrados que exercem a justiça de Deus sobre quem pratica o mal. Romanos 13, 4 diz: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Não se canse
das explanações, mas sim vá guardando e vá anotando e conferindo na sua Bíblia a grandeza dessas descrições, desses significados, porque Jesus se humilhou e se esvaziou da sua soberania de Rei dos Reis, de Senhor dos Senhores, de soberano, eterno, grande, tremendo, digno de toda a glória, e se tornou servo. Se nós observarmos todas essas descrições, Jesus se propôs a cumpri-las. Esse termo é empregado de forma especial para designar aqueles que são ministros do Senhor e que servem na pregação do Evangelho. Nós podemos ver isso em 1 Tessalonicenses 3:2, em 1 Coríntios 3:5, Efésios 6:21 e Colossenses 1:7. Confere aí na sua Bíblia. Em Gênesis 39:1, nós vemos o exemplo de um escravo comprado. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Gênesis 41:12 nos mostra o exemplo de um escravo prisioneiro. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. Em Gênesis 40:20, nós vemos o ministro do rei, mais uma descrição de servo. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio deles reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Aí está o ministro do rei. Êxodo 32:13 nos mostra o exemplo de servo de Deus. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Atos 16:7 também tem um exemplo de servo de Deus. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Os orientais usavam esse termo usam quando se referem a Deus ou a um superior. Podemos ver em Gênesis 32:4 e Atos 4:29. E também adotava-se na época a mesma expressão em relação a povos conquistados que precisavam pagar tributos ao conquistador. Você pode conferir em 2 Samuel 8:2. E o Senhor chama de seus servos aqueles que o adoram. Gênesis 26:4 diz: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Você lembra quem foi Abraão? O homem chamado amigo de Deus, o pai da nação de Israel. E Abraão foi chamado pelo Senhor de meu servo. Em 2 Samuel 7:5 diz: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Mais um exemplo. E no uso religioso, o servo era usado para descrever a si mesmo, aquela pessoa que era humilde na presença do Senhor, como Moisés, Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés e o Senhor tinham uma relação toda especial, né? E o Salmo 119:17 diz: sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Anote aí mais um versículo que você pode ler, Salmo 143:12. A Bíblia nos ensina que Jesus é o servo de Yahvé. O Espírito Santo inspirou Isaías a escrever cânticos narrados em passagens do seu livro sobre o servo sofredor. Nós lemos isso em Isaías 42, 49, 50, 52, 53 e 61.
de forma clara, 700 anos antes do servo do Senhor nascer, 700 anos antes da manjedoura, 700 anos antes do túmulo e da ressurreição, Isaías descreve esse servo. O servo nascido de uma virgem, que faria a expiação dos pecados do mundo pelo seu próprio sofrimento e morte. Nenhum ser humano poderia cumprir essa missão, por isso que veio o servo do Senhor. Isaías 42, de 5 a 9, diz assim: assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei ao outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que suceda, eu as farei conhecer. Isaías 53, 11 também cita o servo, o meu servo justo, o Senhor se refere a Jesus. E também nós aprendemos na palavra de Deus que o servo, ele é um rei humilde. O Senhor executou a salvação do seu povo através do seu rei, que era também servo, habitando com seu povo no templo e realizando a restauração deste até a terra prometida. O Messias, descendente real do rei Davi, completamente diferente de todos os anteriores. Este rei traria justiça aos gentios e a toda a terra, como nós vemos em Isaías 42, de 1 a 4. E a sua vinda seria humilde e silenciosa. Este servo não viria para ser servido. Veja bem, é completamente a vida de Jesus e a sua vinda é completamente contrária ao que nós vemos os homens praticando, e nesse tempo como nunca antes. Nós não vemos um tempo de busca de humildade, nós vemos um tempo de busca de orgulho, de vontade, de destaque. As pessoas desejam ser o destaque, as pessoas querem sobre si os holofotes. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o servo do Senhor, veio de forma silenciosa e humilde. As pessoas querem ser servidas e glorificadas e curtidas. E o servo do Senhor não veio para ser servido, mas para servir. Servir aos homens e às nações e dar a sua vida em resgate de muitos. E Isaías escreveu sobre o dia em que o servo viveria como homem, sendo luz para os gentios. E os pecados do mundo estariam sobre ele, e ele se ofereceria como perfeito sacrifício para a purificação e perdão dos pecados. Esse servo, ele é também um rei como nenhum outro. Este rei, primeiro ponto era o servo é um rei humilde, e agora esse servo é um rei como nenhum outro, não chamaria atenção para si, como nós vemos em Isaías 42, 2. Seria sujeito a grande humilhação, Isaías 52, 14. Seu surgimento iria amedrontar e surpreender outros reis, Isaías 52, 15. Como homem, saberia o que é padecer, pois ele foi rejeitado e desprezado, 53, 3. E diante das acusações, ele ficou em silêncio, mesmo sendo inocente. Isaías 53, 7. Nós vemos um tempo em que as pessoas querem o tempo todo falar, se defender. Você sabia que a nossa defesa é Jesus? Você não precisa correr se defender. Deixe que o Senhor te defenda. Haja, busque agir sempre debaixo da autoridade do Senhor, da direção do Senhor. E quando acontecer alguma coisa e você for acusado, você for acusada, não busque se defender, não saia correndo, brigando. Deixa que o Senhor seja a tua justiça e a tua defesa. Porque Jesus ficou em silêncio diante das acusações. Esse rei tornaria pública
o direito às nações, Isaías 42, 1. Nas questões que pareciam ser uma grande distorção da justiça, pois o culpado seria libertado, como aconteceu com ele, e o inocente condenado à morte, como nós vemos no Novo Testamento e como foi dito em Isaías 53, 8. O servo sofredor seria adorado por príncipes, mesmo que seu próprio povo e nação o desprezasse. Isaías 49, 7. Este rei, que seria como nenhum outro, seria castigado, ferido e cuspido. Isaías 53, 4. Também moído e de modo rigoroso, repreendido e espancado. Isaías 53, 5. Morto com criminosos, sepultado com os ímpios e o rico, apesar de ser inocente de qualquer violência e engano. 53, 9. Esse rei, ele foi separado pelo Pai, conforme diz Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías apresenta o pai do servo sofredor e sua obra, o único servo reconhecido, escolhido e eleito pelo Pai para esta posição de honra. Neste rei, o Pai tem grande prazer. Por causa da dificuldade e particularidade desta missão concedida, o Pai equipou o servo com seu espírito. Quando Jesus foi batizado no Jordão por João Batista, o Pai se fez ouvir, falando sobre o servo. Mateus 3,17 diz: E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me alegro. Como Isaías 42, 1. E também Lucas 4,18, que mostra o início do ministério do servo sofredor. Lendo, esse servo sofredor que era Jesus, na ocasião, na sinagoga, lendo Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E concluiu em Lucas 4, 21. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Quando o servo foi a Jerusalém para seu sacrifício de sangue, o Pai mais uma vez consolida sua alegria no Filho e em sua missão. Nós podemos ler isso em Mateus 17, 5. O final desse versículo diz assim: Este é o meu Filho amado, em quem me alegro, a ele ouvi. Veja bem, porque Jesus foi servo humilde, porque ele se humilhou, ele deixou a sua posição nas alturas, ele estava à direita de Deus, ele esvaziou-se, humilhou-se e veio. Ele é agraciado, ele é citado por Deus Pai. Aquele que se humilhou, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, veio à terra. A Bíblia diz sobre ele que não há nenhum nome acima do seu nome. Esse rei é o servo que sofre por cada um, conforme Isaías 53, 5. Você pode ler na sua Bíblia essa profecia. O rei servo precisava sofrer. O Todo-Poderoso, o Eterno, esvaziou-se e tomou a forma de servo para habitar entre nós. Foi humilhado, ferido, transpassado, torturado e morto para tirar o pecado dos homens. Sua morte na cruz nos trouxe paz com Deus e sua obra de servo sofredor nos traz cura. Não há Deus que ame, perdoe, transforme e liberte como o nosso Deus. Miqueias 7,18 diz: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O Rei servo e sofredor morreu por nós, para que vivamos eternamente junto
a Ele. Como diz Isaías 50:10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Haverá livramento por intermédio do servo do Senhor. Aquele que obedece à voz do servo, mesmo diante da perseguição ou andando pelo vale da sombra da morte. Este não terá razão para temer, pois o Senhor estava e está junto. Temor, no Antigo Testamento, aponta para a espiritualidade, mesmo que em algumas ocasiões seja literalmente temor ao ser divino. O Senhor, Ele é o objeto mais apropriado do nosso temor, do nosso respeito, da nossa obediência. O temor ao Senhor consiste no ódio ao mal e na sabedoria. Quando nós lemos o Salmo 139, nós vemos o salmista contando sobre a grandeza e o poder da criação de um ser humano. E quando a gente vai indo mais para o fim do Salmo, você vê o salmista dizendo que odeia aqueles que odeiam ao Senhor. Então é exatamente, não é odiar o homem, mas é odiar o mal. Aqueles que odeiam o Senhor. Como eu falei antes, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é por quem está por trás, mas nós temos consciência disso e avançarmos em humildade, na autoridade do nome de Jesus e nos opormos a isso. Odiarmos o que é mal, não concordarmos. Não ficarmos isentos de termos opinião para não ofendermos as pessoas. Nós não precisamos ofender, nós podemos citar a palavra de Deus e dizer quem é Jesus diante das situações. O temor ao Senhor consiste no ódio ao mal e na sabedoria. Sabedoria para falar, sabedoria para responder e para viver. É uma força santificadora e inspirada pela sua santidade. A grandeza e a bondade de Deus nos inspira a temê-lo. Os temores que são prejudiciais são aqueles que enchem a nossa mente de ansiedade. Por exemplo, medo da morte, medo das pessoas, medo das circunstâncias, medo do que pode acontecer amanhã. Entretanto, a confiança no Senhor nos dá força, nos faz fortes, nos dá estabilidade. Isaías 52:13 diz: Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Essa é uma das partes do cântico do servo. O termo servo, às vezes, refere-se a Israel e outras vezes ao Messias, porque o povo de Israel também foi chamado de servo pelo Senhor. Isaías 53:11 está se referindo ao Messias. O fruto do trabalho do Messias foi seu sacrifício expiatório, o sacrifício do Messias. Ele nos justificou através de Jesus. Através de Jesus nós somos declarados justos. Nós somos tratados como justos. Somos tratados com a justiça de Deus. Ao fazer o que sabia que deveria ser feito, o servo sofredor justificou a muitos. E hoje, cada um que entrega a vida a Jesus Cristo é justificado por esse servo, sendo o resultado, esta justiça, da sua obra expiatória. Em Atos 3:13 nós lemos: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. O título de servo contém uma das doutrinas centrais da Bíblia. Certamente, porque servo está diretamente ligado à humildade do nosso Jesus. O Novo Testamento, ele é a continuação do Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós vemos que rejeitar a Jesus era o mesmo que rejeitar ao Senhor, porque o Velho Testamento aponta para a vinda do servo. E era também rejeitar o seu auxílio e graça para Israel e para toda a humanidade. Em Atos 4:27 nós lemos:
porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel. Inimigos se fizeram amigos e permitiram a morte de Jesus. Santo servo se refere ao servo de Yahvé de Isaías. O servo é chamado de santo porque foca a perfeição moral de Jesus, do Messias. A sua impecabilidade contrasta com o pecado e impiedade daqueles homens que se iraram contra Deus e contra o seu Cristo. Nós lemos em João, capítulo 8, versículo 46. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Era Jesus diante dos homens, falando a verdade. E aqueles homens maus, de coração duro, rejeitando o servo do Senhor. Assim como nós vemos hoje as pessoas rejeitando a palavra de Deus, rejeitando a pregação do Senhor, a salvação, rejeitando o arrependimento e a vida com Jesus. Isso acontece ainda hoje em grande escala. Atos 4,30 diz: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ali estavam os discípulos fazendo milagres e prodígios no nome do servo. A igreja em oração reconhece o poder, autoridade e soberania do servo, do Messias enviado, em nome de quem os discípulos avançavam destemidos, pregando o arrependimento e o reino de Deus. O servo do Senhor e a humildade. Vamos falar especificamente sobre isso. A Bíblia apresenta a condição da humildade em completo contraste com o orgulho. A humildade vai de encontro, ela se choca com o orgulho. Provérbios 16:18 diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E Isaías 2:12-17 diz assim: o Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para em tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados. E o versículo 17 diz: a arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Em 2 Coríntios 10, de 4 a 6, nós lemos: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E Tiago 4,6 diz: mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, a humildade nos leva ao reconhecimento do pecado e ensina a pedir perdão. Quando eu estava preparando essa aula aqui, eu estava cuidando do meu neto Caleb. E eu precisei dar o meu celular para ele enquanto eu preparava. E nós temos um acordo que quando ele usa o meu celular, ele só pode acessar vídeos e músicas sobre a Bíblia, sobre Jesus. E ele estava assistindo o Superbook. E um dos episódios, bem no momento que eu estava escrevendo isso aqui, o episódio era o Cris, o menino do Superbook. Ele estava dizendo que ele era o astro principal e ia ter um show, e ele era o destaque, e ele iria mostrar o quanto ele era bom. E aí, se você não conhece o Superbook, acessa lá no YouTube, porque é maravilhoso, tanto para criança quanto para adulto. E aí o Caleb assistindo, e eles são transportados lá para a época de Jesus. E no contexto em que Jesus fala: quem quiser ser o primeiro, que seja o último. E quando os personagens do Superbook chegam lá, aquele menino, o Cris, ele por um tempo ainda estava querendo ser o destaque e dizendo, e ele vira para Jesus e diz assim, que ele e Jesus são os melhores ali. Daí Jesus olha para ele e diz: Cris, você não está ouvindo? Você não ouviu o que eu falei?
E em instantes, ele vê a humildade de Jesus, e Jesus lavando os pés dos discípulos, e ele vê todo aquele contexto. E aí ele diz assim: eu entendi o significado de ser legal. Eu é que tenho que servir as pessoas. Eu gostei muito disso, porque é ensinando a criança que o ser legal, que o ser semelhante a Jesus é servir as pessoas. Não é ser o destaque, não é ser o melhor, é ser servo. Ezequiel 18, de 30 a 32 diz assim: portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometerem, e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do Senhor, o soberano. Arrependam-se e vivam. Vamos nos arrepender do nosso orgulho, da nossa soberba, dos nossos olhos altivos, de sermos donos da verdade, de sabermos que podemos todas as coisas. Vamos buscar a humildade de Jesus. Essa humildade nos ensina a construir relacionamentos interpessoais sólidos, relacionamentos baseados na eternidade. Filipenses 2,3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Romanos 12,3 também fala sobre essa humildade que você pode conhecer. 1 Pedro 5,5 diz: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Portanto, na continuação, versículo 6, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. O versículo 5 dessa passagem de 1 Pedro 5,5 começa da mesma forma: jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Pedro começa falando sobre humildade. E diz, logo depois, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Se você continua lendo essa passagem de Pedro, quando você chega lá no versículo 9, você lê que o nosso inimigo está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Você viu que a dependência do Senhor nos leva à proteção. Se eu sou humilde, se eu me sujeito, se eu obedeço, eu sou protegida pelo Senhor. Se eu não consigo descansar nele, se eu quero resolver as coisas do meu jeito, se eu quero agir do meu jeito, na minha ansiedade, na minha vontade, o inimigo está ao derredor buscando a quem possa tragar. E logo depois, na sequência, Pedro diz assim, que é para a gente descansar no Senhor. Ele diz que irmãos nossos passam por isso em todo o mundo. Então não somos só nós, não sou só eu que sofro, não é só você que sofre. Aqueles que servem a Jesus sofrem em todos os lugares do mundo. Muitos dos nossos irmãos são mortos. Enquanto você está aqui assistindo essa aula, um irmão nosso na fé, um seguidor de Jesus, foi morto. Morto por amor a Jesus. Nós vivemos um tempo de uma geração que desconhece a obediência e a submissão. O alvo é brilhar, mandar, comandar, ter. A humildade é desconhecida, desconsiderada, ignorada e deturpada. Nenhum de nós conseguiria estar no lugar de Jesus, porque nenhum de nós seria capaz de renunciar, porque nós não estamos dispostos à renúncia e à entrega no nível que Jesus esteve. Ele foi e é o exemplo para as nossas vidas. Em Mateus 23:12 ele diz: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Você pode ler isso também em Lucas 14:11. Em Mateus 5:5 diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O Senhor está se referindo aos humildes de espírito, aqueles que são humildes diante dele.
Nós aprendemos isso na Bíblia. Eu já citei aqui que a Bíblia ensina, repreende, corrige, instrui, conforme 2 Timóteo 3, 16 e 17. O Senhor nos ensinou com o seu exemplo. Mateus 11, 29 diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E lá em João 13, conforme eu citei antes com o exemplo do Superbook, Jesus lava os pés dos discípulos. Você também pode ler sobre humildade em Colossenses 3, 12, aprendendo sobre isso. Também Romanos 12, 16, porque o Senhor ama o humilde e rejeita o orgulhoso, para nós termos a mesma disposição, a mesma atitude que o Senhor teve e vivermos em harmonia uns com os outros. Provérbios 18, 12 diz: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, torna-se vaidoso, orgulhoso, ensoberbece, vangloria-se, mas a humildade antecede a honra. Você lê também sobre essa humildade em Salmo 138, 6. Porque é o Senhor que governa todas as coisas, e o Senhor nos enviou Jesus, o servo humilde, cujo nome é santo, como nós podemos ver em Isaías 57, 15. A humildade do servo dividiu nossa história entre o antes e o depois. Quando você lê Isaías 14, de 12 a 20, você aprende que esta passagem descreve a queda de Satanás. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas as profundezas do Sheol, você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam: é esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos, e fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo, mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos pela espada, como os que descem as pedras da cova, como um caráter pisoteado. Você não se unirá a eles num sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Nunca se mencione a descendência dos santos. Essa passagem se refere ao rei, mas há uma concordância que essa passagem descreve a queda de Satanás. Satanás, que era um querubim ungido, o único querubim ungido, nunca houve outro. E Ezequiel 28, de 12 a 19 diz: filho do homem, erga um lamento a respeito de Tiro, do rei de Tiro, e diga-me: assim diz o soberano Senhor, você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça, para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados, do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam ficaram chocadas ao vê-lo.
chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Queridos, aqui está a descrição da queda de Satanás. Essas pedras que citam aqui eram pedras que significavam posições de autoridade. O querubim ungido que estava logo abaixo do trono de Deus, mas ele não se satisfez em estar ali, ele quis ser igual a Deus. O seu coração se encheu de orgulho, de vaidade, de vanglória, de egoísmo. Satanás é a personificação do orgulho. Satanás acabou com o orgulho acabou com o primeiro paraíso. Por causa do orgulho, Eva e Adão caíram. Que você e eu busquemos todos os dias a humildade que vem do Senhor. Porque um querubim ungido não se satisfez com a sua posição, não se satisfez com o seu poder, ele quis mais, mais e mais, que é o que nós vemos isso todos os dias. Então o convite, pensando no servo do Senhor, é a humildade, um convite à humildade. Vamos buscar ser semelhantes a Jesus, vamos nos esvaziar de nós mesmos, vamos aprender a viver a humildade do Senhor, num tempo de orgulho, de guerra, de vaidades. Vamos buscar a semelhança de Jesus. Como diz em Filipenses, que eu quero ler mais uma vez com você, de 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se humilhou. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Ele se humilhou. Ele veio morrer por nós, veio morrer por mim e por você. Porque Ele se humilhou, nós temos hoje a possibilidade, a chance de vivermos uma nova vida, a verdadeira vida. Porque Ele se humilhou e não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se e foi obediente. Porque Ele se humilhou. Você e eu temos o Senhor hoje. Que esse seja o nosso exemplo, que seja o meu exemplo, que seja o seu exemplo. E que todos os dias você e eu estejamos escolhendo a humildade que vem de Jesus. E não o orgulho do diabo, o orgulho de Lúcifer, o orgulho de Satanás. Mas a humildade do servo do Senhor, do Todo-Poderoso, do Soberano, do princípio e fim de todas as coisas. Aquele que era, que é e que sempre será, o nome acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe e ajude a você e a mim a sermos humildes como o servo Jesus. Até a próxima.